Em Pernambuco, uma desavença entre dois grupos indígenas da etnia Pipipã complica a vida da comunidade há mais de 2 anos. As crianças foram as mais prejudicadas porque o conflito resultou no fechamento da única escola da região. Para buscar um consenso entre os índios, o Ministério Público Federal em Pernambuco organizou uma audiência pública na própria aldeia. A aldeia Pipipã fica no sertão pernambucano, na BR-360, na altura do município de Floresta. Ocupa uma área de 3.000 hectares de terra, próximo ao sopé da Serra Negra, considerado local sagrado para os nativos. O povo Pipipã é constituído por 1.274 indígenas, organizados em 9 aldeias. A maior delas é a de Travessão de Ouro. A tribo vive em clima de tensão há 2 anos por causa de um conflito envolvendo 2 grupos locais. O problema, tratado apenas no convívio da etnia, passou a ser discutido no âmbito jurídico depois do fechamento dessa escola indígena. Um prejuízo inestimável para algumas crianças da tribo que ficaram sem acesso à educação. A escola Menino Jesus foi interditada pela Polícia Federal no começo de 2012, deixando de atender 70 crianças da comunidade. O clima de desentendimento na aldeia é motivo de lamentação e preocupação entre pais e alunos. Muito ruim para as crianças que foram os únicos prejudicados. Porque elas ficaram paradas sem estudar, né? Ficou ruim porque ficou longe para a menina andar bem cedo, né? Nós ia de pé, mas só que nós vamos de carro. Para minimizar o problema causado às crianças Pipipã, a Coordenação de Educação Escolar Indígena conseguiu transferir os alunos da escola Menino Jesus para outros colégios da região. O pior foi ter envolvido a área de educação nessa questão. Que assim, as outras coisas tudo bem. Agora, a educação de um povo ela não tem como estar dividida, né? A gente trabalha na perspectiva de união, de fortalecimento, porque a escola indígena é justamente para isso, para fortalecer a identidade étnica do povo. No entanto, em muitos casos está servindo para a questão de divisão dentro desses povos. O caso está sendo acompanhado pelo Ministério Público Federal em Pernambuco. Segundo a procuradora Silvia Regina Pontes Lopes, o objetivo é usar o bom senso para aproximar os 2 grupos em conflito e promover o entendimento entre as partes. Nossa função não está em decidir quem é o bom e quem é o ruim, está em procurar chamar a consciência de que a educação deve ser mantida e o respeito pela diversidade, que é política, que é diversidade de poder, que existe inclusive nessa comunidade, deve ser mantida. Para promover a conciliação entre os índios Pipipã, o MPF organizou uma audiência pública na própria aldeia. O evento reuniu lideranças indígenas, representantes da Secretaria de Educação de Pernambuco, Fundação Nacional do Índio, Gerência de Articulação Municipal do Estado, Procuradoria do Estado, Fundação Nacional de Saúde e conselheiros do Núcleo de Educação Escolar Indígena de Pernambuco. O clima de rivalidade entre os indígenas ficou evidente durante as negociações. Chegou a hora da decisão, ou a gente fica ou a gente não fica. No encontro, houve uma proposta para a criação de uma comissão com 3 membros de cada facção que ficariam responsáveis pela discussão junto com a coordenação escolar de todos os problemas relacionados à educação indígena Pipipã. Mas a maioria não aprovou a ideia. Mesmo assim, os representantes do MPF consideraram que houve um avanço no sentido de solucionar a desavença. Foi um passo importante, um exercício de cidadania, uma resposta das autoridades estatais. Então, os indígenas puderam ver que nós temos interesse, sim, na solução de seus problemas. A comunidade não conseguiu entrar em acordo, o que não impossibilita de futuramente essa tentativa ser renovada e, porventura, venha a ser pacificado, porque o que se objetiva realmente, ao final de tudo, é o benefício das crianças. Uma liminar favorável à reintegração de posse da escola Menino Jesus ao Estado de Pernambuco foi concedida pela 18ª Vara da Justiça Federal em Serra Talhada. A intenção do Estado de Pernambuco é de reabrir a escola para que ela possa voltar a funcionar regularmente depois de quase 1 ano e meio lacrada. Assim, as aulas no ano letivo de 2013 não ficarão prejudicadas como foi nos últimos 2 anos.
No Rio de Janeiro, a situação precária de moradores de 3 assentamentos da região serrana preocupa o Ministério Público Federal. Os agricultores não têm como viver da terra e enfrentam dificuldades para recomeçar a vida em outro lugar. Veja na reportagem. A equipe do Interesse Público foi até o município de Silva Jardim, a 110 quilômetros da capital fluminense. Depois de 40 quilômetros em estrada de terra, chegamos ao assentamento Sebastião Lan, onde no fim dos anos 90, 29 famílias receberam lotes do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. O solo fértil de turfa fez as plantações se desenvolverem rapidamente, mas como o terreno é baixo, os agricultores tinham a produção destruída a cada cheia do Rio São João. A mais devastadora foi em 2003. O que eu perdi na enchente foi um canavial de 78 linhas, perdi 4 hectares de empim e uma casa cheia de feijão para ser batido. Sua mulher na época foi embora também? Nessa época ela foi embora. Depois da última grande enchente, a Defesa Civil de Silva Jardim decretou esta uma área de risco permanente. Das 29 famílias assentadas, apenas 7 foram removidas pelo INCRA e o Instituto não tomou qualquer medida para que o assentamento pudesse voltar a ser uma área produtiva. Quem não foi removido se mudou daqui por conta própria. As casas estão vazias. A antiga escola foi fechada. Apenas 5 agricultores resistem. Um deles, o seu Genecir, que aos 73 anos mostra as mãos calejadas e diz que é tarde demais para começar a vida em outro lugar. Eu não tenho mais idade para ficar trabalhando de obra. Eu sou bom de trabalho, mas na hora que eu quero trabalhar, que eu posso. Que eu sinto cansaço, né? A gente está velho, 73 anos, não é mais criança. Para fazer valer os direitos dos assentados, o Ministério Público Federal entrou com ação civil pública para obrigar o INCRA a indenizar os agricultores de Sebastião Lan e outros 2 assentamentos da região por danos morais e materiais. Todos esses assentamentos sofreram enchentes ao longo dos anos e vários prejuízos em decorrência dessas enchentes. E o INCRA, durante todo esse tempo, foi omisso em prestar assistência a esses assentados, tanto no sentido de tentar promover a reativação agrícola dos assentamentos ou de retirá-los e reassentá-los em outro local mais adequado. O ex-secretário de Agricultura do município ajudou os moradores a levantar o valor das perdas. Rafael Badia explica que os agricultores receberam empréstimos do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Mas depois que perderam tudo na enchente, não puderam pagar as prestações e ficaram com o nome sujo nos órgãos de proteção ao crédito. Com isso, hoje a gente não consegue se mover mais nada. Então, hoje a minha briga maior é justamente isso, tentar com que eles consigam limpar o nome deles junto ao INCRA e junto aos bancos do Brasil, onde eles estão com o nome sujo. Francisco Júlio é um dos assentados de Sebastião Lan removidos pelo INCRA. Ele ganhou um lote de terra no município vizinho, mas não recebeu casa nem o título de propriedade do terreno. Não dá nada, só seco, só morro, mas ainda ajudou. O problema todo é não ter a casa para morar, que eu estou dentro da barraca de Tauba, assim mesmo fui eu, comprei quando cheguei. O atual secretário de Agricultura diz que o INCRA insiste na permanência dos agricultores na área de risco. O INCRA vem solicitando a retirada desse embargo, né? Através de encontros, em algumas reuniões, a retirada desse embargo para que essas famílias, não sei se para dar sequência nas atividades, eles querem que retirem esse embargo, né? Tornando a área apta à produtividade novamente. Né? O procurador da República, autor da ação, acusa o INCRA de negligência. Dessa situação extremamente calamitosa, seguramente o INCRA é ciente. Que o Ministério Público, ao longo dos últimos anos, instou o INCRA várias vezes a se manifestar sobre isso, e o INCRA não só não informou nenhuma providência, quanto por diversas vezes, inclusive, sequer respondia aos pedidos de informação do Ministério Público. O INCRA informou que ainda não foi notificado da ação do MPF e só vai se pronunciar sobre o caso depois de comunicado oficialmente.
Quer participar do nosso programa? É só enviar sugestões pelo e-mail interessepublico@pgr.mp.gov.br. Para rever alguma reportagem, acesse o site www.pgr.mpf.gov.br no link Interesse Público. O programa também pode ser visto no YouTube, no endereço www.youtube.com/tvmpf. A gente fica por aqui, obrigada pela companhia e até a próxima semana.